a forma como nós devemos criar os nossos filhos. Quer dizer, não eu, de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós vemos os pais, faz parte de uma geração que jogou fora essa autoridade. As crianças, elas não têm mais. Elas não têm mais medo de responder mal aos seus pais. E elas não aceitam mais o papel submisso da vida. E como essa nova geração, ela afeta a criação dos nossos filhos, nessa cultura, os velhos métodos, eles não funcionam mais. Esses métodos que nós conhecemos, como criar os nossos filhos, como criávamos antigamente, eles não funcionam mais. E vemos hoje que nós pedimos emprestado, nós como cristãos, a igreja, continuamos pedindo emprestado ao mundo esses velhos métodos, do tipo, obedeça, senão arranca a sua orelha. Mais ou menos isso. Isso parecia funcionar, mas externamente, as crianças, elas pareciam obedecer. Esse método não funciona mais. Muitos concluíram que essa tarefa de ser pai é impossível. Alguns simplesmente desistem. Tem pessoas que eu já vi que não querem ser pai, Outros fazem funcionar os métodos antigos, exercendo autoridade ao extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. A nossa cultura evangélica está tão confusa quanto o mundo lá fora. Estamos perdendo os nossos filhos. Mas eu quero dizer que a situação não é sem esperança. Você pode criar os seus filhos com os métodos sãos da palavra de Deus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias aí em Provérbios 22. 6 dos meninos acabaram de recitar aqui. Todos acharam? Amém? Bom, todos já conhecem? Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. E assim, eu meditando nessa passagem, peguei minha Bíblia, com o guarda lá do serviço, e eu tinha visto uma frase que eu tinha colocado, que eu ouvi no rádio um tempo atrás, e eu peguei como tema para a minha mensagem de hoje, que diz assim: as sementes de hoje são as flores de amanhã, ou são os bons frutos também. E o único guia seguro, como eu já disse, é este aqui. Ela é a revelação de Deus, que tem conhecimento infinito. Portanto, pode oferecer verdade absoluta. Ela é suficiente e completa. Tudo que precisamos é estar equipado, meditando na palavra do Senhor todos os dias, buscando como devemos ensinar aos nossos filhos, porque ela nos ensina tudo. Ela nos ensina sobre famílias, sobre valores, treinamentos, enfim, disciplina, tudo. Os métodos de Deus, eles são os melhores, mas não estão sendo experimentados. Não estamos realizando biblicamente a tarefa que demos aos nossos filhos. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ficar mais velho, não se desviará dele.
Deus nos chama para vivermos isso. Viver sob autoridade. Sob autoridade. Ele é a nossa autoridade. Ele nos concede autoridade dentro da instituição que Ele estabeleceu. O nosso lar. Pastor, a igreja. E você exerce essa autoridade como agente de Deus. Não deve orientar seus filhos segundo seus próprios interesses. Precisamos orientá-los segundo os padrões bíblicos, segundo os padrões de Deus, que é para o bem deles. E Deus nos chama para exercer essa autoridade, não obrigar nossos filhos a fazer o que queremos. Ele nos chama para sermos verdadeiros servos. O propósito da autoridade na vida dos nossos filhos é mantê-los debaixo do nosso poder, não mantê-los debaixo dos nossos poderes, mas capacitá-los a ser obediente a Deus. Temos um exemplo aqui de autoridade e comando, que é Jesus Cristo. Aquele que tem autoridade, mas veio como servo. Jesus é soberano, mas serve. Ele também é servo que governa. Ele exerce autoridade, uma autoridade gentil, autoridade em favor dos súditos. João 13,3 diz: sabendo este que o Pai confiará tudo em suas mãos. Mesmo sabendo, colocou todas as coisas em suas mãos. Jesus ali, diante dos discípulos, ele tomou a toalha e lavou os seus pés. Lavou os pés dos discípulos. Como os pais, precisamos exercer esse tipo de autoridade. Precisamos exigir obediência de nossos filhos, visto que eles são chamados por Deus e para Deus. Precisamos exercer essa autoridade não como carrasco cruel. Como eu disse no início, os métodos antigos, muitos tratavam dessa forma, deixando as crianças ajoelhadas, não sei aonde, pedras, em livros, mas como quem ama de verdade. Nunca bata no seu filho no momento de ira. Assim, quando eu estudava a PEC, a psicóloga lá, ela falava o seguinte, e eu vendo isso aqui, ela falou: quando você tiver naquele momento de ira, não bata no seu filho, você vai machucá-lo. Você vai acabar machucando. E se você prometeu bater, espera, deixa passar, depois você chama ele e bate, porque você falou que ia bater, mas você explica por que ele está apanhando. Fala: você está apanhando por isso, por isso, por isso. Depois você pega ele e dá um abraço e diz: eu te amo, meu filho. Deus não nos dá o direito de ter crises temperamentais diante de nossos filhos. Em Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por causa muitas vezes da forma, esses métodos antigos que hoje não funcionam mais, como são criados, vemos filhos querendo sair de casa. E o filho, onde ele tem amor, ele raramente quer deixar esse lado. Onde as suas necessidades são atendidas, ele não vai sair de casa. Quem gostaria de deixar um relacionamento onde se sente amado, respeitado? Então é a forma como você cria o seu filho. Eu quero dizer que você é o pastor do seu filho. Você deve guiá-lo nos caminhos do Senhor. Tem que ter esse relacionamento entre pai e filho.
ajudar a entender em um mundo em que vive. Como pastor do seu filho, ajudar a entender a si mesmo, como criatura feita por Deus e para Ele. Ser pai e mãe também é pastorear o coração do seu filho. Ensinar ele a caminhar andar nos caminhos do Senhor com sabedoria, com a sabedoria de Deus. Em Provérbios 13:20 diz também: quem anda com sábios será sábio. Pai e mãe, isto não é ordem para treinar e instruir. É uma ordem para oferecer treinamento e instrução do Senhor. Em Efésios também 6:4 diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Esta é a tarefa que Deus nos deu, e não é do tipo que deve ser agendada, ela deve ser constante, todo dia, intensiva. Ela não pode parar. Ao acordar, ao andar com seu filho, a passear, onde quer que você vá. Seu filho te mostrou um pássaro, você explica para ele a criação de Deus. Vai falando, fale de Deus. Isso não é agendado, é intensivo. Todo momento você tem que falar do amor de Deus para o seu filho. Você precisa estar envolvido em ajudar o seu filho a entender a vida, a si mesmo e as suas necessidades. E a partir deste livro, Deuteronômio 6, por favor, se vocês quiserem abrir, a minha já está marcada aqui. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Como eu disse, isso deve ser constante. Isso não deve ser agendado. É durante todo o tempo. Você precisa ter intimidade com seu filho em relacionamento. Nós precisamos. E nós precisamos entendê-los melhor. E para concluir, eu queria dizer que nós precisamos buscar resposta na palavra de Deus. Os métodos antigos não funcionam mais. Esse método é o correto, onde devemos educar nossos filhos. E método a fim de desmanchar toda essa confusão a respeito da criação de nossos filhos. Esteja consciente que as Escrituras é o suficiente. Amém? Eu espero que tenha sido um presente de Deus para vocês também. Né? E é essa mensagem que eu queria que vocês guardassem também no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Pai, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todo esse culto, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a cada palavra que foi dita aqui, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possa, Pai, ser guardada, Senhor, no coração de cada um, Senhor, possa ser sido um momento inesquecível, Senhor, para cada um de nós, Pai, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.